Senhor, nosso Deus, que nós podemos fazer isso. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, se os apóstolos tivessem parado, o que teria acontecido conosco? Estaremos salvos? E a mesma pergunta eu faço: se você e eu não mais evangelizarmos, se não formos mais cheios do Espírito Santo, o que vai acontecer com a humanidade? O que vai acontecer com os perdidos? Voltando aqui, então, aos apóstolos, vale lembrar que o sacrifício dos apóstolos fez com que o evangelho chegasse no mundo inteiro. Eles não eram homens que estavam buscando, depois do batismo com o Espírito Santo, eles não eram homens que estavam buscando a recompensa humana, mas o nome deles estará para sempre na Nova Jerusalém. Por isso faz lembrar aqui a mim e a você, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou repetir, povo de Deus, eu não posso parar, você não pode parar. O evangelho tem que continuar. A gente tem que evangelizar na rua, na casa, no trabalho, no culto doméstico, no culto dos lares. A gente precisa participar da programação de evangelismo da igreja, para que vidas venham ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas o evangelho só progrediu porque todos os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Eu e você devemos também. Vou repetir de novo. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não será vão no Senhor. O seu trabalho, meu amado irmão, para Cristo, o poder é de Deus, o poder que vai te usar para ganhar almas é de Deus, o poder que vai te usar para evangelizar vidas é de Deus. Então, hoje, faça alguma coisa para levar pessoas a Jesus Cristo, sabe? Os evangelhos são um registro de como Jesus treinou esses apóstolos, que eles deviam ser mansos, humildes, tementes, temperantes, cheios do Espírito Santo, para que pudesse levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia não registra, deliberadamente não registra nada, muitas coisas a respeito dos apóstolos, mas retrata tudo a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sabe, quando apresentados os apóstolos como homens falhos, serve para lembrar a mim e para lembrar a você que o poder pertence a Cristo e não a nós. Por isso, se você tem alguma fraqueza, se há alguma coisa que você acha que tem na sua vida e que Deus não possa te usar, não se desespere. O poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Se tem algum pecado, confessa ele e deixe-o, porque Deus se deleita, Deus tem prazer em transformar pessoas pecadoras em salvas, em transformar pessoas fracas como os apóstolos, em pessoas cheias do Espírito Santo como foi os apóstolos. Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Sabe, a única coisa que diferenciou aqueles 12 apóstolos dos outros homens daquela época foi porque eles eram cheios do Espírito Santo e também tinham uma fé inabalável, tinha uma fé que jamais deixava eles abandonar Jesus Cristo por nada, sabe? E aí eu quero trazer a reflexão com você um pouquinho, antes da gente entrar propriamente em Tiago, o menor. O que diferenciava aqueles homens, como já disse, que eles eram cheios do Espírito Santo e a fé deles era durável. A fé deles não era uma fé que tinha pela manhã e acabava à noite, não, a fé deles era para sempre. E talvez o ponto mais importante de mostrar a fé durável dos apóstolos está em João, capítulo de número 6. Em João, capítulo de número 6. Depois de Jesus Cristo ter alimentado cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e a multidão estava em volta dele, esperando receber mais comida, porque o que o povo buscava em Jesus era alimento, era comida, era pão, era peixe, era milagres, porque muitas vezes o que as pessoas ainda buscam hoje em Jesus Cristo são pães e peixes, são milagres, e se não tem pão, se não tem peixe, se não tem milagres, eles vão embora. E então João capítulo 6 vai trazer para mim, vai trazer para você a experiência dos 12 apóstolos
para dizer que não é por comida, que não é por milagre que nós servimos a Jesus Cristo, mas por quem ele é, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em João capítulo 6, o Senhor Jesus prega uma mensagem, ele prega um sermão tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão chocante, tão ofensivo, que os apóstolos vão embora. Jesus Cristo chega e declara para todo mundo que ele é o verdadeiro maná do céu. Está descrevendo ele como pão vivo descido dos céus. Ele estava afirmando que era Deus. E os líderes judeus entenderam que ele estava falando da divindade dele. Jesus Cristo está dizendo que ele era o verdadeiro pão da vida. E aí ele acrescenta: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu vou parar aqui agora um instantezinho. Irmãos e irmãs que estão me assistindo. Hoje é dia da Santa Ceia no nosso ministério. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse texto, quando muita gente abandonou Jesus e foi embora, quando muita gente não quis saber do Senhor Jesus, quando ele diz, minha carne é verdade, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim ou nele. Quando Jesus pregou esta palavra, ele não estava falando de canibalismo, ele estava usando uma alegoria para falar do comprometimento, do compromisso absoluto que cada crente tem que ter com ele. O que ele quis dizer foi o seguinte: quem não participa da Santa Ceia não terá vida eterna. O que ele estava dizendo era: quem não participa da Santa Ceia não vai ser arrebatado. Ele está dizendo quem não participa da Santa Ceia, eu não estou nele, nem ele está em mim. Eu vou repetir isso, meu amado irmão, porque foi esta pregação que fez com que todos os discípulos fossem embora. Eu disse discípulos, não disse apóstolos. Se ali tivesse 20.000 pessoas, porque ele tinha multiplicado pães para 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças, provavelmente quando Jesus pregou essa pregação de João capítulo 6, ali tinha 20.000 pessoas, e quando ele diz, olha, quem não participa da ceia não terá vida eterna. Quem não participa da ceia não vai participar do arrebatamento. Quem não participa da ceia, eu não estou nele, ele não está em mim. 19.988 pessoas deixam Jesus e ficam apenas 12. Porque Jesus disse que o verdadeiro comprometimento de um cristão é quando ele participa da ceia do Senhor. E ele diz que nós não podemos participar dela indignamente, mas dignamente. 19.888 pessoas só se viam Jesus por causa do pão, do peixe e dos milagres. E quando ele exige compromisso, eles vão embora. Porque diz, quem não participa do meu corpo, quem não participa do meu corpo, quem não comer do meu pão e não beber da minha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida eterna. Quem não participar do meu corpo e do meu sangue não será ressuscitado no último dia, não participará do arrebatamento da igreja. E ele diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não permanece em mim e nem eu nele. João capítulo 6. Sabe? Então a Bíblia Sagrada diz em João 6,60, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Então os discípulos vão embora. A Bíblia diz em João 6,66, à vista disso, à vista dessa pregação, de comprometimento cristão, que nós devemos participar da ceia do Senhor, para que Jesus esteja em nós e nós deles, através do corpo e do sangue, que ele vai nos ressuscitar no último dia, e que nós gozaremos da vida eterna quando nós recebemos Jesus Cristo.
através também da aceitação nossa pela fé, mas também da aceitação pelo corpo e o sangue da Santa Ceia. A Bíblia diz que, à vista disso, dele pregar essa palavra, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu vou repetir isso, João 6,66. Quando Jesus exigiu comprometimento dos discípulos, ele disse: vocês não podem me seguir apenas pelo pão que eu lhes dou, vocês não podem me seguir apenas pelos milagres que eu faço, vocês não podem me seguir apenas porque eu dou pão e carne para vocês. Ele diz: vocês têm que me seguir porque eu sou Cristo, porque eu sou Deus. Ele, Jesus, é Cristo, ele, Jesus, é Deus. Mas João 6,66 vem e diz: quando Jesus exige esse comprometimento de vida de oração, de vida de comunhão, de vida de jejum, de vida de desprendimento, de evangelismo, de discipulado, quando Jesus exige isso, João 6,66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quantos discípulos de Cristo, na igreja abençoando as nações, na igreja do Senhor Jesus, já o têm abandonado por causa do pedaço de pão, por causa de um pouquinho de suco de uva? Quantos já não andam com Jesus? Quantos já não participam mais da ceia? Quantos já não têm mais vida com Deus porque não participam da ceia? E não participam da ceia exatamente porque não têm vida com Deus. E não têm vida com Deus porque não andam com Cristo e não participam da ceia. Eles, dezenas, centenas de discípulos, já não andam com Jesus, abandonam ele, deixam de seguir ele, porque acharam que sua pregação era dura, que ele exigia demais dos seus seguidores, que ele era rigoroso demais. Vou repetir isso. Muitos deixaram de seguir Jesus, porque acharam que ele exigia demais, que a pregação dele era dura e que ele era rigoroso demais. Quantos deixaram a igreja abençoando as nações? Porque a gente jejua e mesmo muitos lugares não fazem mais isso também, mas a maioria das congregações ainda fazem, de jejuar o dia todo. Muitos saíram da igreja abençoando as nações porque não gosta de jejuar, não gosta de orar. Muitos saíram da igreja abençoando as nações porque acha que o bispo, o apóstolo Renato, prega uma mensagem muito dura. Mas eu não me importo. João capítulo 6 diz que muitos deixaram Jesus porque achavam que ele era exigente demais, que pregava duro demais e que exigia compromisso demais. Mas só 12 permaneceram com Jesus. Imagine, Jesus tinha uma igreja de 20 mil membros. 19.888 vão embora porque não queriam compromisso com Jesus. De uma igreja de 20 mil membros, só restaram 12 homens. Compromissados com Cristo, cheios do Espírito Santo, que aceitaram as exigências de Jesus. Quando os discípulos vão embora, abandonam Jesus e não querem mais andar com ele, o Senhor Jesus vira para os 12 e pergunta: porventura, vocês também querem retirar-vos? Porventura, vocês também querem ir embora? Foi a pergunta de Jesus para eles. Vocês também querem ir embora? Aí Pedro toma a palavra deles e diz: Senhor, para quem iremos? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Você entende? Olha a fé que eles tinham em Jesus. Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós queremos são as tuas palavras, disseram os 12. Nós não queremos a palavra dos homens. Nós queremos as tuas palavras. Somente os 12. Depois de Jesus pregar o sermão de João 6 e dizer: olha, vocês têm que ter compromisso comigo, vocês têm que estar em mim ou em vocês. E ele exigiu esse comprometimento dizendo: vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Vocês têm que participar daquilo que simboliza o meu corpo e meu sangue. Vocês precisam participar da Santa Ceia, então vocês não têm vida comigo se não participarem. Para ter vida comigo, vocês têm que participar do corpo e do sangue. Para ser arrebatados, vocês têm que participar do arrebatamento, vocês têm que participar do meu corpo e do meu sangue.
Para que você tenha a vida eterna, disse ele, vocês têm que participar do meu corpo e do meu sangue. Jesus disse, para que eu esteja em você e você esteja em mim, você precisa participar do meu corpo e do meu sangue. Ficaram com Jesus apenas os 12. Uma igreja de 20 mil membros, agora só tem 12 membros. Os 12 que aceitaram ser cheios do Espírito Santo. Os 12 que estariam com Jesus, independentemente de qualquer situação. É claro que sabemos que Judas foi embora, porque Jesus Cristo sabia, meu amado irmão, me perdoe antes de entrar em Tiago. Jesus Cristo sabia, de fato, quem eram os crentes sinceros e quem não eram sinceros. Jesus Cristo sabia que haveria de traí-lo. Ele mesmo disse em João 6,64. Contudo, há descrente entre vós. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quais eram os que haviam de traí-lo. João 6,64, vou repetir. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem havia de traí-lo. No versículo 70, João 6,70 diz, Jesus responde para Pedro e diz, não vos escolhi em número de 12, não os escolhi em número de 12, não os escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o diabo, é um diabo. Meu amado irmão, que palavra dura. Jesus disse, vocês querem ir embora? Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Muitos não queriam andar com Jesus, muitos abandonaram Jesus. De uma igreja de 20 mil membros, restam 12. Porque Jesus sabia desde o princípio quem é crente e quem não é crente. Jesus me conhece, Jesus Cristo te conhece. E Jesus vira para Pedro e diz, olha, eu vos escolhi em número de 12, mas um de vós é diabo, um de vós é o diabo, um de vós é o demônio. Não tem isso na igreja muitas vezes, pessoas se deixam usar pelo diabo, fofoca, mentira, contenda, fala mal do outro, fala mal do pastor, fala mal da igreja, não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não é dizimista, não participa da Santa Ceia. São aqueles que já abandonaram Jesus. Que não querem mais andar com Jesus. Eu sei que parece que essa pregação é dura, mas a apóstolo não vai falar de Tiago. Calma, já vou falar de Tiago. Jesus Cristo conhecia o coração deles, exceto por Judas. Todos os 12 haviam rompido permanentemente com o seu passado. Eles haviam deixado tudo para seguir apenas a Jesus Cristo, menos Judas. Eles haviam deixado tudo para Jesus Cristo. Eles haviam deixado tudo para levar a cruz de Cristo. Só Judas fingia ser leal, só Judas fingia ser crente, só Judas fingia ser aquilo que ele não era, mas os outros 11 não fingiam. Depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles se tornaram homens fervorosos, cheios do Espírito Santo. Eu pergunto para mim e para você, meu amado irmão, nós somos como Judas Iscariotes, fingimos seguir Jesus, ou somos como os 12 cheios do Espírito Santo, que vamos sempre dizer, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quem somos nós? Fingidos, como Judas Iscariotes, ou somos como os 11 apóstolos, fiéis e firmes a Jesus Cristo? Que oramos, que jejuamos, que participamos da ceia, que somos dizimistas, que ganhamos almas para Jesus Cristo, que somos cheios do Espírito Santo. Vamos abandonar Jesus ou vamos voltar para ele como os outros 11? E aí eu vou para Tiago. Eu falei 44 minutos do preâmbulo para gastar 15 minutos para falar sobre Tiago. Mas como assim, apóstolo? Vamos falar sobre Tiago, filho de Alfeu. Você vai me dizer, você que está conosco desde a primeira aula, apóstolo, mas o senhor já falou de Tiago. Eu estou falando porque tinham 2 Tiagos como apóstolo. Tiago maior e o Tiago menor. Falamos do Tiago maior. Hoje vamos falar de Tiago menor, o filho de Alfeu. O nome que ocupa o 9º lugar na lista dos apóstolos, apresentado por Lucas, é exatamente Tiago, o menor. Tiago, filho de Alfeu. Ao que parece, Tiago era o líder do 3º grupo. Lembra que eu disse que
Parece que o Senhor Jesus dividiu os apóstolos em grupo de 4, 4, 4 e 4. E o último grupo de 4, parece que Tiago, o menor, era o líder deles, apesar que a Bíblia não fala. Então, esse último grupo é formado exatamente pelos menos influentes apóstolos. Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. A única coisa que as Escrituras nos dizem sobre Tiago, o menor, é nada. Não diz nada. Por isso que eu estou dizendo, vou gastar 15 minutos para falar de um homem que a Bíblia não fala absolutamente nada sobre ele, a não ser que ele era Tiago, o menor. Nós não sabemos se ele escreveu alguma coisa, se ele escreveu, se perdeu na história. Não sabemos se ele perguntou alguma coisa para Cristo. Se perguntou, a Bíblia não diz. Não há registro de nada que Tiago, o menor, tenha feito. Em momento algum, ele chegou a ter qualquer fama ou notoriedade. Sabe? Tiago, o menor, não era o tipo de pessoa que chamava atenção. Ele era absolutamente, vivia no obscuro. A bem da verdade, o nome Tiago era até mesmo comum. Como eu já disse, só de apóstolo tinham 2 Tiago. Tiago maior, filho de Zebedeu, e Tiago menor, filho de Alfeu. Mas também tinha um Tiago, meio irmão de Jesus. Tiago, aquele que provavelmente tem escrevido a epístola de Tiago, que era esse meio irmão de Jesus. Então, o nome Tiago era até comum, como já disse, Tiago, filho de Zebedeu, que era um dos apóstolos, o maior, Tiago, filho de Alfeu, o menor, Tiago, meio irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, aquele que deve ter escrito a epístola de Tiago, aquele que levou as decisões de Jerusalém, pronto, esse era o meio irmão de Jesus Cristo. Mas não é esse Tiago que nós estamos abordando aqui hoje. A Bíblia simplesmente diz que ele era Tiago, o menor. É isso que a Bíblia diz. Não se trata, porém, de uma pessoa que a Bíblia fala muito sobre ele. Praticamente. Tudo que nós sabemos sobre Tiago, filho de Alfeu, o nono dos apóstolos, tudo que sabemos sobre ele é que ele era filho de Alfeu. Ele era filho de Alfeu. Tudo que nós sabemos desse apóstolo, Tiago, o menor. Marcos também nos informa que a mãe de Tiago, o menor, se chamava Maria. Diz que o pai dele era Alfeu e que a mãe se chamava Maria. Nada de extraordinário em Tiago, o menor. Mas tem alguns detalhes. Em Mateus 27, 56 e Marcos 15, 47, cita que ele era irmão de um homem chamado José. Tiago, menor, era irmão de um homem também chamado José. E que também esse José era filho de Maria. José também, irmão de Tiago, menor, deve ter sido um discípulo de Jesus, mas a Bíblia não relata nada sobre ele. Ele não era nenhum apóstolo. Mas o que fica evidente aqui, especialmente para as mulheres, o que fica evidente que esse Tiago, filho de Alfeu e filho de Maria, é que Maria, a mãe de Tiago, o menor, era também uma seguidora devota de Jesus Cristo. Olha, por causa da fé dela, o seu filho Tiago, o menor, e seu filho José, que não era apóstolo, se tornam seguidores de Jesus Cristo. Porque aonde quer que Jesus Cristo estivesse, a mãe de Tiago, o menor, estava, que era Maria. Essa mesma Maria, mãe de Tiago, o menor, ela estava também entre aquelas mulheres que foram embalsamar o corpo de Cristo, como ele está ali em Marcos 16. Olha, além dela ter gerado um homem que se tornou o apóstolo de Cristo, Tiago menor, ela era fiel a Jesus Cristo. Ela embalsamou o corpo de Cristo com outras mulheres. Coisa extraordinária. Veja como mãe, você que é mãe, como você deve ser o exemplo de seus filhos, de estar sempre com Jesus, de acompanhar Jesus, de servir Jesus. Isso vai inspirar os seus filhos a servirem Jesus, como inspirou Tiago, filho de Alfeu, filho de Maria, a se tornar um apóstolo, e José, o irmão dele também, sabe? Exceto por esses poucos detalhes, nós sabemos
pouco sobre a vida de Tiago. O nome dele era completamente desconhecido. Sua falta de proeminência, sua falta de importância, entre aspas, está no apelido que ele tinha. O apelido de Tiago era Tiago, o menor. Tiago, o menor. Menor, a palavra menor traduzida quer dizer micros, ou resumindo, ele era o Tiaguinho, ele era pequenininho, ele era o menor. Muitas vezes, você se considera o menor na igreja. Tão pequeno, Tiago era pequeno. Ele não se importava em ser chamado de pequeno. Ele não se importava em ser obscuro. Ele não se importava que o nome dele não fosse citado na hora do culto. Ele só queria estar com Jesus Cristo. Tiago menor, o micro, aquele que não tinha importância, que não tinha nenhuma influência humana, poderia ser chamado simplesmente de Tiaguinho. Bem, ao ser chamado de Tiago menor, esse fato por si só já é importante. Ao que parece, Tiago, esse apóstolo, Tiago menor, o Tiago filho de Alfeu, ele não buscava reconhecimento. Não buscava reconhecimento. Tem irmãos que, quando vão para o culto e o pastor ou alguém não cumprimenta ele, fica com raiva, né? Vai embora, se não dá oportunidade, ele fica triste. Seja como Tiago menor. Não queira aparecer para os homens. Apareça para Cristo. A única coisa que ficou conhecida e famosa de Tiago menor foi o seu nome, porque da obra dele não sabemos nada. Mas, contudo, mesmo sendo Tiago micros, Tiago menorzinho, Tiago, o Tiaguinho, mas ele era um dos 12. Então, meu amado irmão, se não citar o seu nome na igreja, se não te der oportunidade na igreja, seja como Tiago, seja importante, seja salvo, é seguidor de Cristo. Mas quero te contar uma rápida experiência. Quando eu era jovem, na igreja nossa em Taguatinga, ninguém acreditava em mim, eu era magro demais, tinha 57 quilos só, bem novinho, 17 para 18 anos. Ninguém me dava oportunidade, eu achava que eu não valia muita coisa, era igual o Tiago mesmo. Não me dava oportunidade para nada, eu não tinha muita coisa que fazer. Então, o que eu tomei a decisão? Eu pegava os jovens, a gente saía na rua para evangelizar. Ah, não me dão oportunidade na igreja? Tudo bem, eu vou para a rua pregar, vou para a rua evangelizar. A gente fazia passeata no meio da rua, a gente tocava uns bumbos no meio da rua, a gente andava um atrás dos outros, eu ia na frente, botava os jovens para andar atrás de mim. Ah, não me dão oportunidade na igreja, eu vou ganhar uma na rua. Faça isso também, meu amado irmão. Não te dão oportunidade na igreja, vai ganhar uma na rua e leva ela para o Senhor Jesus Cristo. Seja como o Tiago menor. Nós sabemos que Jesus escolheu ele, o Tiago menor. O mais importante é ser de Jesus, o mais importante é estar na igreja, o mais importante é ser salvo. E aí, então, você pode ganhar almas, porque Tiago, apesar do nome dele não aparecer, ele ganhou muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que ele foi escolhido, treinado por Jesus Cristo, e depois ele foi enviado e ganhou muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. A eternidade vai revelar tudo sobre Tiago menor, o testemunho, tudo que ele pregou. Se não sabemos nada sobre ele aqui, na eternidade nós vamos saber. Mas há um outro fato que chama atenção em Tiago, o menor, o nono dos apóstolos. Ele era filho de Alfeu. Você está lembrado que a Bíblia fala também que tinha outro apóstolo que o pai dele se chamava Alfeu? Quem era? Mateus. Será que Tiago menor, que era filho de Alfeu, era também irmão do apóstolo Mateus, filho de Alfeu? Não sabemos, mas pode ser. Pode até ser. Pode até ser. Já que tinha outros que eram irmãos, não era? Por que também Mateus e Tiago menor não poderiam ser? Os dois eram filhos de um homem chamado Mateus. Outro fato que chama atenção na vida de Tiago, o menor, é que a Bíblia nos diz em Marcos 15, 40 e João 19, 25, esses versículos mencionam de duas Marias que estavam aos pés da cruz quando Jesus está sendo crucificado. Maria Madalena, mãe de Tiago, o menor, e de José. E João 19, 25 diz, a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, irmã de Clopas, e Maria Madalena. Veja, então é bem possível, e até mesmo provável, que a irmã da mãe
de Jesus, Maria era também a mãe de Jesus. Maria era irmã da mãe de José. Era a mesma mãe de Tiago menor. Vou repetir. Pelos textos que nós podemos deduzir, de Marcos 15:40 e de João 19:25, as duas Marias que estavam ali, as Marias que estavam ali aos pés da cruz de Cristo, parece-me, e até provável, que a Maria, mãe de Jesus, e a Maria, mãe de Tiago menor, que estamos estudando hoje, fossem irmãs. Talvez. Então, veja, pode ser que esse Tiago menor até fosse meio irmão primo de Jesus. Olha, pode ser que Tiago menor fosse irmão de Mateus e até primo de Jesus. Por esses textos que nós falamos. Isso é verdade? Eu não sei. Nem Tiago disse isso, nem os evangelhos dizem se ele era irmão de Mateus e nem primo de Jesus Cristo. Sabe, tudo que nós sabemos é que ele passou o evangelho inteiro sem mencionar seu nome e que nada é dito a respeito, então, desse homem chamado Tiago, desse apóstolo, o nono apóstolo chamado Tiago, o menor. Tiago era primo do Senhor Jesus? Não sabemos. Era irmão de Mateus? Não sabemos. Há probabilidades. Só vamos saber disso na eternidade. As Escrituras não falam nada sobre isso. A importância dos apóstolos, portanto, não vinha de sua ascendência. Se isso fosse importante, as Escrituras teriam registrado para nós tais informações. O que tornava esses 12 apóstolos importantes era o Senhor, ao qual eles serviam. O que tornava esses homens importantes era a mensagem que eles pregavam. Não faz bem, não faz mal, se não falta detalhes sobre eles na Bíblia. O mais importante é que eles foram escolhidos por Jesus, foram salvos por Jesus, se tornaram apóstolos por Jesus. O céu revelará a mais completa verdade sobre quem e como eram esses apóstolos. Enquanto isso, basta sabermos que eles foram escolhidos por Cristo como eu e você. Que eles receberam o poder do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, como eu e você podemos ser. Foram usados por Deus para levar o evangelho, como eu e você podemos levar o evangelho. Eles não pararam de pregar o evangelho. Imagine se esses apóstolos tivessem parado de pregar o evangelho, eu e você não estaríamos aqui. Todos os apóstolos em si, em maior ou menor grau, acabaram desaparecendo depois do Pentecostes. Eu vou repetir isso. Depois do Pentecostes, pouco se fala sobre os 12 apóstolos, porque depois do Pentecostes, quem tinha que aparecer é o Espírito Santo. Portanto, se você é um homem, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, quem tem que aparecer não é você, é Jesus Cristo. Depois de Pentecostes, pouco se fala sobre os apóstolos, porque agora eles estavam levando o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Quem tinha que aparecer era Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus Cristo tem que aparecer através da nossa vida. E ele não aparece através da nossa vida se nós somos fofoqueiros, arrogantes, mentirosos, se a gente não é dizimista, se a gente não participa da ceia, se a gente não evangeliza, Jesus não aparece através de nós. Jesus Cristo aparece através de nós quando nós pregamos, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós evangelizamos, quando nós dizimamos, quando nós ganhamos uma alma, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, quando nós amamos nossos irmãos, quando nós amamos nossos pastores, aí Jesus Cristo aparece através da nossa vida. Mas quando nós não oramos, não jejuamos, não oramos, não ganhamos uma alma, não participamos da ceia, quando nós embirramos, quando nós fofocamos, quando nós deixamos de estar na igreja, nós somos como um dos demônios, nós somos como Judas Iscariotes. Mas quando nós deixamos Jesus aparecer através da nossa vida, nós somos um em Cristo. Depois do Pentecostes, pouco se fala sobre os apóstolos, porque agora quem vai brilhar é o Espírito Santo. Ele que tem que brilhar na minha vida, ele que tem que brilhar na sua vida. É tudo que nós precisamos saber. O importante não é o instrumento, o importante não somos nós, o importante é o Mestre, o importante é Jesus. Como diz João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ninguém resume essa verdade melhor do que Tiago. Tiago menor, Tiago filho de Alfeu. Talvez ele pudesse dizer, eu sou irmão de Mateus, ou primo de Jesus, mas atravessou toda a narrativa do Novo Testamento, silencioso e desapercebido. Tudo o que ele queria
era ser templo do Espírito Santo. Tudo que ele queria era servir a Deus da melhor maneira possível. Tudo que ele queria poder declarar: para quem irei eu, se só tu tens as palavras da vida eterna. O mundo não se lembra de quase nada sobre Tiago, mas na eternidade, porém, ele será recompensado. Ele vai estar com Cristo. Tiago menor não fazia parte do grupo mais íntimo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Talvez estivesse longe em intimidade, talvez estivesse longe naquilo que nós podemos descobrir, mas ele foi maravilhosamente escolhido por Deus, maravilhosamente usado por Deus, maravilhosamente pregou o evangelho, maravilhosamente foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele curou enfermos, expulsou demônios, porque ele queria seguir a Cristo. O mais importante, o mais notável não era Tiago menor, era o Senhor de Tiago menor, e esse Senhor de Tiago menor era Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe? Então, Tiago não tinha nada de famoso. Tiago era aquele cara que não seria convidado para pregar no congresso de mocidades em nenhuma igreja. Tiago menor seria aquele homem que não seria convidado para pregar em nenhum culto importante da igreja. Ele não seria convidado para pregar em nenhum congresso. Tiago não era famoso. Então, a Bíblia diz simplesmente que ele não era famoso, mas era escolhido de Cristo. Mas ele tinha um nome, teve e tem um nome famoso. Ele nunca escreveu nada, ele nunca disse nada na Bíblia, nunca perguntou nada, nunca fez nada registrado na Bíblia. De fato, em Marcos 15:40, ele é chamado de Tiago menor, como eu já disse, Tiago pequeno. O grande era o Tiago maior, o filho do trovão. O Tiago menor que estamos falando sobre hoje era o mico. Ele era pequeno, ele era jovem, pequena estatura. Talvez. Você sabe o que é encorajador para mim e para você? É que o Senhor não precisa de superestrelas. O Senhor não precisa de super-homens. O Senhor precisa de homens e de mulheres que simplesmente sejam cheios do Espírito Santo. Que não apareça, mas que o Espírito Santo de Deus apareça através da vida deles. Quero concluir dizendo o seguinte: Tiago, filho de Alfeu, o menor, um dia vai reinar com Cristo no milênio. Ele é o obscuro de todos, é o menor de todos, é o apóstolo que a Bíblia menos fala sobre ele. Mas o Senhor usou ele de uma forma extraordinária, apesar de não ser conhecido. Ele era como aqueles homens de Hebreus 11, que a Bíblia diz que eles venceram leões, eles passaram pelo fogo, eles foram cerrados, torturados, que o mundo não era digno. Não cito o nome deles. Assim era Tiago menor, como aqueles homens de Hebreus capítulo 11. Não é citado o nome deles, não importa. O importante não era o nome que eles tinham, o importante era o nome que eles carregavam, e eles carregavam o nome de Cristo. Assim, não é importante, não são os pastores, nem os cantores, nem os pregadores. O importante é quem nós pregamos, quem nós carregamos e quem nós representamos. Não é Paulo e nem Apolo, porque quem dá o crescimento é Cristo, portanto, o obreiro não é nada, Jesus Cristo tem que ser tudo. Como disse João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus Cristo tem que ser o foco. Jesus Cristo tem que ser tudo na minha e na sua vida. Podemos não ter nenhum registro de ser famoso ou conhecido para mostrar que o instrumento humano não importa, mas é quem Deus está usando. É o Deus que está nos usando. Deus pode usar a mula de Balaão, se for preciso. Deus pode fazer as pedras clamarem, se for preciso, para mostrar que o importante não é você que prega, que canta e que ora, mas o Deus que habita em você. Eu pergunto, quem habita dentro de você, meu amado irmão? Deus não procura homens que tenham a capacidade intelectualmente diferenciada, ou que tenham os maiores cursos de teologia, ainda que possamos ter tudo isso, mas ele procura homens que colocam Jesus Cristo em primeiro lugar. Eu quero concluir citando uma história, para que nós possamos guardar isso no nosso coração. Talvez você já tenha lido a história do homem que pintou aquele quadro, o quadro da última ceia, que está em Jesus e os apóstolos. Quando ele desenhou esse quadro da última ceia de Jesus com os apóstolos, ele ligou para um amigo e disse: quero que você olhe para a tela da ceia
da última ceia. Eu terminei de desenhar e gostaria que você pudesse analisá-la e examiná-la para mim. Então, quando o homem olha aquela tela, aquele quadro da Santa Ceia, famoso no mundo inteiro, está ali Jesus com seus apóstolos, o amigo do homem que pintou a tela olhou para a tela e disse: eu quero lhe dizer, aquelas taças que você pintou na mesa são as coisas mais magníficas que eu já vi. Aquelas taças que você colocou na tela da ceia são as mais magníficas que eu já vi. Então, o pintor do quadro da ceia ficou perplexo, pegou um pincel, foi lá e pintou em cima das taças. Ele olhou para o seu amigo e disse o seguinte: eu falhei, porque eu queria que você visse a Cristo, mas você só viu as taças. É uma coisa maravilhosa ser um vaso usado pelo Mestre Jesus. Não são as taças que estão no foco, é Jesus Cristo. Acho que uma das grandes tragédias do cristianismo em nosso tempo é vermos as taças ao invés de vermos Jesus Cristo. Muitas vezes nós olhamos para os pregadores, nós só vamos ouvir alguém pregar se ele for famoso e conhecido. Se não é, nós não vamos. Meu amado irmão, nunca mais olhe para as taças. Olhe para Cristo. Nunca mais olhe para os homens. Olhe para Cristo. Nunca mais deixe de ir para a igreja, porque fulano vai pregar e não ciclano. Não olhe para as taças. Olhe para Cristo. Quando Pedro curou o paralítico lá naquele de Atos 3, as pessoas foram a ele e disse: não sou eu, não sou eu, não sou eu que eu curei. Foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Essa é a questão. Cristo é a questão. Nunca mais deixe para o culto de domingo, porque o seu pastor não vai pregar. Nunca mais vai para a igreja, porque aquela irmã que você julga ela, ou aquele irmão que você julga ele, vai pregar. Nunca mais faça isso. Nunca mais olhe para a taça. Olhe para Cristo. Nunca mais olhe para o instrumento. Olhe para quem está usando o instrumento. Nunca mais olhe para a pessoa. Olhe para quem Deus está usando a pessoa. Então, o Senhor usa um pequenino obscuro, desconhecido, não reconhecido como Tiago Micros, Tiago Menor. Ele poderia, como já disse, ter alegado ser irmão de Mateus, mas passou desapercebido pela narrativa dos evangelhos. Mas, no entanto, Tiago Menor foi, sem dúvida, um grande pregador, um poderoso ganhador de almas para Cristo, com um compromisso muito grande com Deus. Um dia, você poderá ler na eternidade e descobrir, de fato, quem foi Tiago, o que a Bíblia não fala nada sobre ele, mas que ele fez tanto para Deus. Ainda que alguém não fale nada de você, ainda que alguém não lhe dê valor, mesmo assim, você está entre os salvos, assim como Tiago, escrito no livro da vida, que Jesus Cristo quer te batizar com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, você ser usado poderosamente por Cristo. Faltam apenas 3 aulas. Vou falar ainda de mais 3 homens e vamos encerrar essa etapa do nosso curso. Depois, se você quiser continuar comigo, provavelmente vamos falar sobre escatologia. Na próxima aula, eu estarei falando sobre Simão, o Zelote. Depois, sobre Judas, filho de Tiago. E, por fim, sobre Judas Iscariotes. Mais 3 aulas e provavelmente estarei falando sobre escatologia. Mas falo com você sobre isso nas próximas aulas. Tenha um excelente domingo. Não olhe para as taças. Olhe para Cristo. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo. E está encerrada a nossa aula. Vai, Paulo. Tchau. Vai ver lá na frente, ó. Tchau.
Amém, Amém. amém. Já deixa meu nome aí na lista, apóstolo. Eu quero Amém. aprender sobre Eu também. escatologia. Paz, Senhor Vai, Jesus. Senhor, todo mundo. Eita, glória. Paz, Um Senhor abraço, Jesus. apóstolo. Um abraço, pastor Maria das Dores. Receber os missionários. Como Vai, é que está a Senhor, visão da igreja? Fala, O pastor. sucesso da igreja para receber os missionários aí de Brasília, aqui em Iguatu. Nossa, dia Missionários do nossos que congresso aqui em também estão no Iguatu. Nordeste. Hã? Um abraço também para os nossos missionários que estão aí no Nordeste. Então, sim, amanhã eles vão estar aqui em Iguatu. Nós chamamos Vai, Senhor, pastora para Marli. receber eles. Transmita a eles meu abraço. Sim. Tchau, gente. Vai, Senhor, Pai, Senhor, Pai, Senhor, apóstolo. Vai, Paz do Senhor. Jesus. Ela só tá amassando a cara, calma. Só amassando a cara. Voltando, gente, vamos na igreja, ó. Que Deus abençoe o fim de semana de vocês. Amém. 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 Até mais. Saudade de vocês. Vai, Aqui Senhor, até a Também, próxima. nós estamos com muita saudade. Pena que convenção é só uma vez por ano. É verdade, era para ser mais, né? Para a gente se encontrar mais. Encontrar mais. Mas que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Fica na paz. Tá certo. Estou esperando vocês. Só estou esperando vocês se despedirem. Tchau, gente.